Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Liberto07, seu canal do autoconhecimento. No dia de hoje a gente vai falar sobre a gestão da emoção. É baseado no que o material do Augusto Cury, que ele fala a respeito, seja nos livros dele, que é Código da Inteligência, Gestão da Emoção, a inteligência multifocal, não importa o livro que seja, eu tenho um material aqui que eu vou começar a falar a respeito da gestão da emoção. Então, o que seria uma autogestão emocional? É uma capacidade de gerir seus sentimentos e habilidades e ter mais autocontrole, autonomia e autoconfiança para alcançar seu potencial máximo, reduzindo o estresse e controlar a ansiedade. É uma forma de lidar, a autogestão. Autonomia e autoconhecimento, vamos falar sobre isso. Autonomia é a capacidade de se tomar decisões e agir de forma independente. A autonomia e autoconhecimento estão interligados, pois sem autoconhecimento não conseguimos conquistar a autonomia. Isso é uma verdade, uma coisa ligada à outra. O autoconhecimento é a base de tudo, pois a partir do nível de conhecimento de si mesmo você consegue direcionar melhor suas escolhas. Então é fundamental conhecer as próprias habilidades, limitações, valores, crenças e necessidades em geral. Isso vai muito ao primeiro vídeo que eu falei sobre gestão da emoção, que é a questão, o minuto de sabedoria que eu passei, que é o primeiro vídeo, falando a respeito de nós nos conhecermos, de nós conhecermos as nossas limitações, nós conhecermos as nossas qualidades, os nossos defeitos. Isso ajuda bastante a gente poder conseguir ter uma autonomia melhor conosco. Isso é muito importante. Autoconhecer-se é entrar em camadas mais profundas da nossa mente. Isso é importante, mas por incrível que pareça, as pessoas são estrangeiras em sua própria terra, imigrantes em seu planeta mente. Isso é uma grande verdade. Para autoconhecer é preciso refletir sobre algumas perguntas, penetrando em camadas mais íntimas da sua psique. Quem sou? Quem sou? Às vezes a gente tem que se perguntar quem a gente é, né, para a gente poder se conhecer. Começa por esse passo. Quem eu sou? O que sou? Aonde quero chegar? Né? Se a gente tem algum plano, é muito importante a gente ter planos no futuro para a gente poder saber aonde a gente está, para onde a gente vai chegar, que aí a gente consegue fazer um caminho no meio disso tudo para poder conseguir chegar ali. Quais são os fantasmas que me assombram? Ou quais são os defeitos negativos que eu tenho também? Quais são os medos que me assombram também? Isso é uma forma de se autoconhecer. Quando a gente tem autoconhecimento, a gente se torna um explorador de si mesmo, que analisa, interroga e questiona a própria vida. Deixamos algumas necessidades que nos levam a nada, como a de, por exemplo, corresponder às expectativas de outras pessoas, de agradar sempre porque isso não vai acontecer, e quando não atingimos as expectativas do outro, nos frustramos e deixamos nosso eu na plateia. O eu, autor da sua própria história, é o eu capaz de se auto-interrogar, é o eu capaz de decidir por si, independente do outro. A gente tem que fazer as coisas pela gente mesmo, não fazer as coisas pelos outros, porque a gente ficar fazendo as coisas pelos outros, a gente deixa a nossa vida de lado e acaba não fazendo as coisas que é preciso fazer. Quantas vezes eu decido através do que o outro pensa e o outro quer? Às vezes a gente tem que pensar um pouco sobre isso, né? Aquilo que a gente tem como sonho, como objetivo, como meta. Quantas vezes a gente deixa de fazer, a gente deixa de fazer alguma coisa por nós mesmos, se baseando muito na escolha dos outros, das outras pessoas. A gente tem que fazer por a gente mesmo, aquilo que a gente quer fazer da vida da gente, seja nossos sonhos. A gente utiliza as pessoas para poder conseguir, vamos dizer assim, ter uma ajuda, um esclarecimento sobre um fato, sobre alguma dúvida sobre alguma coisa que é importante, mas a decisão tem que ser sempre tomada pela gente mesmo, pelo aquilo que a gente quer fazer. Precisamos realizar a desconstrução do nosso modelo mental do eu como plateia para a construção do eu como o único responsável por suas ações e decisões. Mas isso é só possível através do autoconhecimento, quando a gente se autoquestiona as coisas. Existe uma técnica que é chamada técnica DCD, que é uma técnica que é de higiene mental. Então, assim, ela ajuda a gente a poder conceber, principalmente quando a gente está num momento de aflições. Isso está no livro do Augusto Cury, ele fala a respeito dessa técnica, que é duvidar, criticar e determinar. Então, o que seria o duvidar? É a arte da dúvida. Eu duvido de que eu sou escravo desse medo. Vamos dizer assim, vamos ter um exemplo assim. Quando eu estou com ansiedade, ou quando eu estou com medo de alguma coisa, ou quando eu tenho uma dificuldade de alguma coisa, eu coloco isso em dúvida. Eu me auto-pergunto, faço uma autoanálise de mim mesmo, me auto-pergunto e me questiono, criticando, né? Quer dizer, me duvidando de mim mesmo. Eu duvido que sou escravo desse modo de pensar, eu duvido que eu sou escravo da timidez, eu duvido que sou escravo de ter medo de dirigir. Eu duvido disso. Isso é uma forma de conseguir colocar em xeque essa questão. Porque aí depois vem a crítica. Critique cada ideia perturbadora. A arte da crítica. Eu critico tudo aquilo que me controla. Eu critico que eu
tenho medo de dirigir. Eu critico que eu tenho medo de andar à noite sozinho no escuro, vamos dizer assim, uma coisa desse tipo. E o D é de determinar, que é determinar estrategicamente assumindo o papel de gestor da própria mente, reeditando as janelas de memória. Então, assim, eu determino que eu tenho coragem de dirigir, eu determino que eu tenho coragem de falar em público, eu determino que eu tenho coragem de andar sozinho à noite no escuro. Então, assim, é uma técnica que é para ser utilizada no momento que a gente está de aflição. Ela pode ser útil, que a gente bota um choque de realidade na vida da gente, a gente poder pensar e dizer assim, não, realmente eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso. Mas antes de tudo, eu duvido, eu boto em xeque a minha emoção, o meu sentimento, em primeiro lugar, porque eu boto em xeque ele, depois eu critico esse sentimento que eu tenho, depois eu determino esse sentimento dizendo que eu posso, que eu consigo, que eu tenho condições de fazer. É uma técnica interessante de se usar como forma de higiene mental para a vida da gente, que muitas vezes a gente fica maquinando muita coisa na cabeça que não ajuda, e isso pode ser útil para a vida da gente, para o dia a dia, para se desenvolver, para se autoconhecer também. É importante nesse sentido. Então isso ajuda a gente a ter uma autorresponsabilidade, que é um conceito de assumir total responsabilidade por nossas ações, pensamentos e emoções, reconhecendo que a gente é o principal agente da construção da nossa própria realidade, a busca pelos nossos objetivos. Isso ajuda a gente a ter a autorresponsabilidade. Desenvolver a autorresponsabilidade envolve várias práticas e mudanças de atitude, que contribuem para um maior controle sobre sua vida e crescimento pessoal mais consistente. Isso é uma grande verdade. Reconhecer que as nossas escolhas, nossas ações determinam as nossas circunstâncias. Entender que, independentemente das influências externas, você tem o poder de escolher como reagir e agir a qualquer situação. A gente tem esse poder de poder agir e reagir a determinadas situações. Quando a gente não tem esse poder, é porque a gente está condicionado num pensamento. A gente está condicionado numa condição do automático. A gente não para pensar, será que realmente eu tenho medo disso? Será que realmente, né, eu tenho medo de dirigir? Será que realmente eu tenho medo de falar em público? Essas coisas assim. Assumir a responsabilidade por seus erros e acertos, em vez de culpar outras pessoas ou circunstâncias, você reconhece seu papel em todos os resultados que obtém, bons ou ruins. Isso é uma coisa muito importante a gente reconhecer, tanto quando a gente acerta quanto a gente erra. Focar em soluções em vez de problemas, em vez de se lamentar ou de procurar culpados, você direciona a sua energia para encontrar maneiras de resolver problemas e superar desafios. É a melhor opção que existe. Mesmo a gente acertando ou errando, a gente tem que procurar encontrar uma solução com nós mesmos. Aqui tem umas dicas de como a gente desenvolver um pouco essa autorresponsabilidade. É uma autoavaliação regular, pode ser um ponto, né, que é praticar uma autoavaliação honesta e regular consigo mesmo, refletindo sobre as ações, as decisões, os resultados que a gente obteve, perguntando a si mesmo o que poderia ter feito de diferente, uma forma de autorresponsabilidade. Definir objetivos claros na nossa vida, né, metas claras e específicas na vida pessoal. Desenvolver a consciência emocional, que é aprender a reconhecer e gerenciar as nossas emoções, saber identificar como se sente e por que você pode ajudá-los a reagir de maneira mais consciente e responsável. Isso tem a ver com a identificação das emoções que a gente pode, digamos assim, desenvolver. Saber o que a gente sente. A gente está sentindo medo, alegria, contentamento, tristeza. A gente tem que saber o que a gente sente para a gente poder nomear e a gente poder desenvolver uma consciência emocional dos nossos próprios sentimentos. Isso é importante. Outra questão é assumir os erros, né? Reconhecer e aceitar os nossos erros sem justificar ou culpar os outros, usando os erros como oportunidades de aprendizado e crescimento. Isso é bastante importante, ajuda bastante. Pratique gratidão também, é uma coisa bastante importante, que é desenvolver o hábito de ser grato pelo que você tem e pelas oportunidades que surgem. A gratidão pode ajudar a manter uma perspectiva positiva e motivada. Eu acho que assim, agradecer, sendo grato no seu dia a dia pelo seu dia que você tem, pelo trabalho que você tem, pelo final de semana que você teve, agradecer pelo corpo que você tem, pela saúde que você tem, pela medicação que você toma, que graças a Deus essa medicação você está bem na vida. Então, assim, eu acho que a gente tem que agradecer por tudo, ser grato por tudo, olhar com gratidão a vida. Eu acho que ajuda bastante a gente ter uma percepção positiva sobre a vida em si. Ajuda bastante a gente poder pensar melhor. Desenvolver resiliência também é uma forma de a gente desenvolver autorresponsabilidade, que é aprender a lidar com fracassos e dificuldades de maneira mais construtiva, né? Que a resiliência é a capacidade de se recuperar de adversidades, mantendo o foco e a determinação. Buscar feedbacks de pessoas que são confiáveis, né? Eu acho que é importante também para a gente ter uma melhora contínua dos nossos comportamentos, para a gente poder saber quem a gente é e a gente poder melhorar a partir disso. A gente sempre buscar uma forma de se reavaliar, né? E
foque no que você pode controlar. Concentre-se nos aspectos da sua vida sobre os quais você tem controle, em vez de se preocupar com fatores externos incontroláveis. Isso é importante, a gente tem que saber focar nas coisas que a gente consegue controlar. O que não consegue controlar não dá para dar atenção. E às vezes a gente fica perdendo tempo pensando naquilo que não tem controle, nas coisas externas que não fazem sentido assim. Outra forma de ter autorresponsabilidade é ter autocuidado, é cuidar da saúde física, mental, emocional, ter uma dieta balanceada, essas coisas assim que a gente sabe que ajuda a gente a desenvolver uma vida melhor para a vida da gente. Autodisciplina, que é a capacidade de organizar e gerenciar o próprio tempo e recurso. A autodisciplina é a capacidade de controlar suas ações, emoções e comportamentos para alcançar objetivos a longo prazo. Isso é uma verdade porque a gente consegue alcançar a longo prazo algumas coisas quando a gente tem disciplina, né? Muitas vezes só através disso, que é a habilidade de seguir um plano, uma rotina consistente, mesmo diante de dificuldades e tentações. A questão é não se deixar levar pelas tentações, deixar se levar, ter a disciplina correta para fazer as coisas acontecerem. O que a gente pode definir assim a autodisciplina, uma forma de definir ela também, acho que é importante a gente saber. É o controle pessoal, a capacidade de regular seus impulsos, emoções e comportamentos de maneira consistente com seus objetivos e valores. É ter a capacidade de regular os impulsos, emoções e comportamentos, isso é uma coisa muito importante. É o controle pessoal. E outra é persistência, a habilidade de continuar trabalhando em direção aos seus objetivos, mesmo que quando enfrentamos obstáculos, dificuldades ou falta de motivação. É ter a persistência de continuar no caminho que a gente planejou para a gente querer chegar naquele objetivo que a gente está se programando. Aí, no caso, a autodisciplina pode ser definida também como um planejamento de organização, né, que é a capacidade de planejar e seguir um cronograma ou rotina que suporte seus objetivos a longo prazo, comprometimento com metas, a gente se comprometer com as metas que a gente quer para a gente mesmo, né? A autodisciplina pode ser também definida como uma forma de desenvolver a autodisciplina. É definir metas claras e específicas, né, que a gente define através de a autodisciplina, pois a direção e propósito das vidas, criar um plano de ação para a gente poder chegar em certa ideia, em certa coisa. Estabelecer rotinas também é importante para a gente conseguir ter uma autodisciplina. A técnica de gestão de tempo também é importante. Monitorar o progresso daquilo que a gente está fazendo para a gente poder conseguir ter autodisciplina também é importante. Pratique autocompaixão. Isso aqui é interessante, que é ser gentil consigo mesmo em momentos de fracasso ou deslize. Em vez de se culpar excessivamente, reconheça o erro, aprenda com ele e siga em frente. E eliminar distrações, principalmente quando a gente está fazendo alguma coisa e a gente precisa de concentração e foco naquilo, a gente tem que procurar evitar estar olhando no celular, olhando na televisão ou no rádio, ou se distrair com coisas que não valem a pena em si. Também desenvolver o autocontrole, que é para ter uma forma de desenvolver a autodisciplina, que é praticar técnicas de autocontrole, como a meditação, mindfulness ou exercícios físicos, que ajudam a melhorar a capacidade de regular emoções e comportamentos. Buscar apoio e ter recompensas também, né? Você desenvolver assim, por exemplo, eu quero eu quero fazer a minha carteira de motorista, eu vou fazer em 3 meses, daqui eu vou guardar dinheiro por 3 meses para conseguir isso. E aí eu me boto como meta, em disciplina, eu guardar o dinheiro para conseguir fazer a carteira de motorista, por exemplo. E aí eu pago lá a carteira de motorista, eu tenho a disciplina de ter que ir nas aulas, de fazer as aulas tudo certinho, bonitinho. Mas depois disso eu me dou como uma recompensa para mim, que não é só ter a carteira, mas sei lá, dar um prêmio para si mesmo, comprar alguma coisa, talvez que tenha algum valor que seja importante para si mesmo. A conclusão que a autodisciplina é uma habilidade essencial para alcançar o sucesso em qualquer área da vida. Desenvolvê-la requer prática constante, paciência e um compromisso genuíno com os seus objetivos. Isso é muito fácil, muito fácil não, isso é a grande verdade dessa situação. A gente tem que ter compromisso genuíno com aquilo que a gente programou a se ter. Ao implementar essa estratégia, você pode aumentar sua capacidade de manter o foco, superar obstáculos e realizar suas metas a longo prazo. Lembre-se que a autodisciplina, assim como a autorresponsabilidade, é um processo contínuo de aprendizado e crescimento. Então seria isso um pouco que eu tinha para falar no dia de hoje a respeito de gestão da emoção, da autodisciplina e autoconhecimento, que leva a gente a poder ter uma autogestão melhor da vida da gente, que a gente possa seguir os caminhos que a gente pretende ser da vida da gente. Se a gente quer chegar em algum lugar, a gente tem que ter disciplina, saber se avaliar, saber se conhecer
E é um pouco isso que eu teria para dizer. Esse é um pouco de um vídeo longo, mas é um vídeo que é um pouco esclarecedor, através dos ensinamentos de Augusto Cury, que eu achei que fosse ser pertinente para estar falando um pouco aqui no vídeo de hoje. Então inscreva-se no meu canal e a gente se fala num outro momento. Tchau, tchau.